Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje a Pro Ingrid está aqui para contar uma história que está lá na Bíblia, mas também está lá no Apacentai, que foi escrita pelo nosso pastor Joel Estevanato. Antes da gente começar, vamos juntar as mãozinhas, fazer uma oração, tá bom? Feche os olhinhos e repitam comigo. Papai do céu, muito obrigada por mais um dia de vida e por essa lição que eu vou ouvir. Que o meu coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Nossa história está lá no livro de Lucas, no capítulo 23, no versículo 39 ao 43. Vai falar sobre dois ladrões que foram para a cruz com Jesus. Eles foram para a cruz porque eles faziam coisas muito más, coisas muito ruins. Mas existe uma diferença entre esses dois ladrões. Vocês sabem qual é? Um deles tomou a decisão mais importante da sua vida. Antes de falar qual decisão foi essa, eu vou contar para vocês. De um lado, nós temos um rapaz arrogante, malcriado, que só pensa nele mesmo. Do outro lado, nós temos um rapaz humilde, que sabe dos seus erros e entende as consequências. A decisão importante quem tomou foi o homem humilde, o homem que se curvou diante do Senhor, que se arrependeu. Ele entendia o porquê estava ali na cruz. Ele sabia que ele tinha feito coisas horríveis, mas ele sabia que se arrependesse de todo o coração, de verdade, ele seria salvo, ele teria a eternidade. Enquanto nosso outro colega não queria se curvar, ele achava que estava certo, ele era autossuficiente. Então, infelizmente, esse não teve a salvação, porque não reconheceu o que tinha feito de errado, não se arrependeu. Quando acontece alguma coisa na nossa vida e a gente sabe que fez errado, nós podemos nos arrepender. Deus quer isso. Ele sabe que nós somos imperfeitos. Porque, né, crianças, a gente não é perfeito, a gente, às vezes, não faz o que a mamãe pede, às vezes a gente escuta uma coisa que não devia, mas quando a gente se arrepende de coração, Ele perdoa. Que nós possamos estar do lado desse rapaz que se arrependeu dos seus pecados, que entendeu que algumas coisas não é do jeito dele, mas sim do jeito de Deus. A tia Ingrid está morrendo de saudade, quero que essa pandemia acabe logo para eu poder ficar pertinho de vocês. Um super beijo e até mais. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vocês sabem o que a gente comemora hoje? Quê? Isso mesmo! É a Páscoa! Mas sabe que eu tô toda confusa porque eu tô escutando que a Páscoa são ovos de chocolate, são coelhos. Será que é isso mesmo? Alguém mais aí tá com essa dúvida? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar alguém pra contar essa história pra gente, tá bom? Então fica aí, não sai daí não! Oi crianças, tudo bem com vocês? Pois é, eu fiquei sabendo porque a Nina me contou que tem gente que não está sabendo qual o verdadeiro sentido da Páscoa e ela pediu a minha ajuda para explicar para ela e para vocês essa história tão linda que está na palavra de Deus. Vocês querem ouvir? Então vamos lá! Vocês estão vendo esse ovo? Todo mundo gosta de chocolate, né? Eu sei que vocês iam querer ganhar hoje um ovo desse tamanho. Eu também ia querer. Só que esse ovo é diferente. Ele vai nos contar a verdadeira história da Páscoa. Vamos ver o que tem aqui dentro? Olha esse ovo! Vamos lá! Quanta coisa tem aqui! Vamos começar então. Certa vez, chegando perto da festa da Páscoa, e vocês sabem o que era Páscoa? O que eles comemoravam no tempo de Jesus a Páscoa? Era o seguinte, eles se reuniam nessa época para comemorar quando eles foram
Egito, quando eles foram escravos lá, e um dia Deus levantou um homem chamado Moisés para libertar o seu povo lá do Egito. E eles puderam ser livres a partir daquela data. Então, todos os anos, os judeus se reuniam para comemorar esse dia, comemorar a liberdade que eles tiveram do Egito. Quando estava chegando essa data, lá no tempo de Jesus, para comemorar a Páscoa, Jesus entrou então pela cidade montado num jumentinho. Enquanto ele entrava pela cidade, as pessoas paravam e gritavam, segurando ramos nas mãos e gritando assim: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. As pessoas estavam ali louvando Jesus. Ele então entrou pela cidade e se reuniu com seus discípulos, com seus amigos, para comemorar. Lá, ele pegou o pão e o vinho e repartiu entre eles e disse: esse pão representa o meu corpo que estará padecendo, sofrendo lá naquela cruz. E este vinho representa o meu sangue que vai ser derramado lá na cruz. Eles então juntos comeram e beberam do pão e do vinho. Jesus sabia tudo o que ia acontecer com ele, mas mesmo assim ele estava ali, disposto a fazer a vontade de Deus. Enquanto isso, Judas, um de seus amigos, um dos discípulos de Jesus, saiu e foi trair Jesus. Ele foi entregar Jesus para aquelas pessoas que queriam fazer mal para ele. E ele recebeu 30 moedas de prata. Assim que eles terminaram de comer, Jesus, que estava um pouco triste, um pouco aflito no seu coração, porque sabia o que ia acontecer, ele resolveu fazer a melhor coisa. Ele saiu e foi orar, ter um tempo de falar com o Pai. Enquanto Jesus estava orando, chegaram os soldados, aqueles que tinham sido informados por Judas, o amigo de Jesus, onde Jesus estaria. Esses soldados chegaram e prenderam Jesus. Levaram Jesus preso, mas não fizeram só isso não. Eles ficaram procurando, pensando em coisas que Jesus pudesse ter feito para condenar ele à morte, mas não encontraram nada porque Jesus era perfeito. Mesmo assim, eles bateram muito em Jesus, deixaram Jesus muito machucado. Depois de baterem em Jesus, eles riam dele, colocaram um manto vermelho, como se ele parecesse um rei, mas também colocaram uma coroa cheia de espinho, que deixou a testa de Jesus toda machucada. Depois, eles deram a ele uma cruz muito pesada, que Jesus teve que sair pelas ruas carregando essa cruz tão pesada que ele nem conseguia fazer isso sozinho. Jesus então carregou aquela cruz pela cidade, até chegar num monte chamado Gólgota. Lá, eles pegaram pregos muito grandes e colocaram Jesus pregado naquela cruz. Imagina quanta dor Jesus sofreu. Ele ficou lá um bom tempo, até que as suas forças físicas não tinham mais, e ele acabou morrendo. Os soldados pegaram um dado e lançaram sorte para ver quem ia ficar com as roupas de Jesus. Imagina isso, gente! E aí, depois disso, para ter certeza de que Jesus havia morrido, um soldado pegou uma lança muito afiada e enfiou do lado de Jesus para ver se ele tinha morrido mesmo. Imagina isso, crianças? Bom, Jesus tinha morrido. Então, eles pegaram o corpo de Jesus, algumas pessoas, seus amigos, sabe? Pegaram o corpo de Jesus e enrolaram o corpo de Jesus num lençol. Um lençol para guardar o corpo de Jesus, porque era assim que se fazia naquela época. Depois que eles colocaram Jesus enrolado naquele lençol, levaram ele até um lugar que tinha uma pedra muito grande e colocaram ele naquele lugar com uma pedra bem grande fechando a porta, que ninguém podia entrar e nem sair de lá. Mas, passado 3 dias,
amigas de Jesus foram lá para ver como tudo estava. Quando elas perceberam, a porta estava aberta. Aquela grande pedra tinha saído do lugar. Quando elas entraram para ver, elas viram que só tinha os lençóis. Jesus não estava mais lá. Ele havia ressuscitado. Jesus voltou a viver, porque é assim que ele havia prometido. Olha, crianças, esta é a verdadeira história da Páscoa. Jesus morreu naquela cruz, mas ele voltou a viver para que a gente tivesse salvação, para que a gente pudesse ter agora Jesus no nosso coração e a salvação para podermos morar no céu com ele para sempre. Ovo de Páscoa, chocolate, tudo isso é muito gostoso. Mas não é a verdadeira história da Páscoa. A verdadeira história da Páscoa é Jesus, que morreu, mas ressuscitou. Ele voltou a viver e que ele esteja morando no nosso coração para sempre. Vamos agradecer a Jesus por ele ter morrido no nosso lugar. Era nós que merecíamos estar lá naquela cruz. Jesus não tinha pecado algum. Ele foi lá porque nos amou. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho, o seu único filho, para morrer na cruz no nosso lugar. Então, nós precisamos agradecer a Jesus por ter morrido na cruz no nosso lugar e pedir perdão a cada dia por tudo aquilo que fazemos que ele não gosta, tudo que é pecado. E o que é pecado? Pecado é aquilo que não está agradando o coração de Deus. Agora, vamos juntos orar, tá bom? Então, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor, por ter morrido naquela cruz, no meu lugar. Perdoa todos os meus pecados, porque eu quero estar contigo para sempre. Amém. Deus abençoe, crianças. Será que a Nina agora entendeu o que é a Páscoa? Eu acho que eu vou perguntar para ela. Vocês querem saber? Espera só um pouquinho. Agora eu entendi o que é a Páscoa. Ufa, ainda bem que não tem nada a ver com ovos de Páscoa e coelhinho, e sim com Jesus, aquele que morreu por mim e por você. Eu espero que todos vocês tenham entendido o verdadeiro significado da Páscoa. Um beijo e até a próxima!